Pessoal, então nessa aula de hoje aí a gente vai ver dois capítulos, tá? Começando aí pelo capítulo 6 da página, começa na página 31, que é a respeito dos aldeídos, né? Então, como sempre aí, gente, o principal foco dessas aulas é identificar que função orgânica que é essa. Então, é um tipo de questão que cai bastante no Enem, tá bom? Então, apresentando o grupo funcional, gente. O que é o grupo funcional? Como que eu identifico, então, um aldeído? Um aldeído é quando eu tenho uma carbonila, tá? O que é uma carbonila? O que é uma carbonila, gente? A carbonila é isso aqui, é um carbono fazendo duas ligações com oxigênio, tá? Fazendo uma dupla ligação com oxigênio. Quando eu tenho isso na ponta da cadeia, então aí eu tenho um aldeído, tá bom? Então a carbonila na ponta da cadeia é um aldeído, beleza? Pessoal, então copie esse slide aí como registro de vocês, tá bom? A nomenclatura dos aldeídos, gente, segue aquela mesma regra que a gente estava vendo até agora, tá bom? Eu coloco o prefixo, que indica quantos carbonos tem, mais o infixo, que me diz ali se tem ligação dupla ou não, e o sufixo aqui eu vou usar o al, tá? Então, ó, por exemplo, metanal, mete um carbono só. Porque só tem ligação simples entre os carbonos, até porque só tem um, né? E al, porque é um aldeído, tá bom? Esse aqui, gente, é bastante conhecido aí comercialmente, porque trata-se do formol, aquele negocinho que usa para fazer escova progressiva, que é usado para conservar cadáveres, enfim, né? Um detalhe importante, gente, no caso aqui, eu não preciso colocar antes do al em qual carbono que essa função se encontra, tá? Porque como ela está sempre na ponta da cadeia e eu tenho que começar a contar a partir da função, então esse aqui vai ser sempre o carbono 1. Então esse carboninho da ponta aqui, onde está o aldeído, vai ser sempre 1. Então não preciso colocar propan 1-al, tá? Se eu colocar, não está errado, mas é que é meio redundante, tá? Então, ó, aqui eu tenho uma ramificada, então começando pelo nome da cadeia principal, ó. Eu tenho aqui na cadeia principal 2, 3, 4 carbonos, met, et, prop, but. Então, but para indicar que eu tenho 4 carbonos. Para indicar que entre esses carbonos só tenho ligação dupla. Pessoal, o en a gente só usa quando a gente tem ligação dupla entre os carbonos, tá? Então aqui a ligação dupla com oxigênio não conta, tá bom? E o al para me indicar que isso é um aldeído. Então butanal é o nome da cadeia principal, só dessa parte aqui, tá? Aí o que eu vou analisar? No carbono, começando a partir da função. Então esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2. Vou tentar desenhar um 2 aqui. Tá? Então, ó, no carbono 2 eu tenho um grupo metil, tá? E no carbono 3 eu tenho um outro metil. Então eu preciso colocar metil, metil duas vezes? Não. Eu coloco 2, 3, di, para indicar que tem duas coisas iguais, metil. Então 2, 3, dimetil, beleza? E aí um outro que é bastante conhecido, gente, é o fenil. Por que fenil? Porque o anel, lembra que o anel benzênico, quando ele é substituinte, ele recebe o título fenil, né? Ou benzil, mas o mais comum é fenil mesmo. Então, fenil metanal, tá? Por que essa daqui é a cadeia principal? Porque lembra que a função orgânica tem que estar sempre na cadeia principal, tá certo? Então, fenil metanal também é muito conhecido como benzaldeído, tá? Ele é princípio ativo aí de ah, vários compostos um pouquinho mais complexos, tá bom? Então ele é bastante usado na indústria. Propriedades, gente. Então, novamente aí, pelo fato de ter a carbonila, esqueci de falar, copia aquele slide anterior também como registro, tá bom? Então volta lá um pouquinho o vídeo, copia como registro aquele slide, tá bom? E esse aqui também, tá? Então todos os slides aí eu já otimizei eles para vocês já fazerem como registro, tá bom? Então, ó, com relação às forças de interação dos aldeídos, gente, esse grupinho aqui C dupla O é um grupo que deixa bem apolar, deixa apolar não, deixa polar essa molécula, tá?
e ela consegue fazer pontes de hidrogênio com a água, por causa do hidrogênio aqui, ó. Tá? O hidrogênio aqui da água ele vai conseguir fazer pontes de hidrogênio. Logo, se ele consegue fazer pontes de hidrogênio, significa que esse composto ele é hidrossolúvel, ele se mistura em água, tá bom? Mas ele não faz pontes de hidrogênio com ele mesmo. Então, com ele mesmo, ele vai fazer aquele tipo de interação de moléculas apolares, tá bom? Então, ele consegue ser polar e apolar ao mesmo tempo, tá bom? É uma molécula anfótera, tá? Os mais simples, eles são solúveis em água, então como eu falei aqui, por fazer essa ponte de hidrogênio, só que quanto maior for a cadeia, gente, menos solúvel ele é em água, porque conforme a cadeia vai ficando grandona, tá? A preferência vai ser pelas interações lá apolares, tá? E não pela ponte de hidrogênio aqui, ó. Tem muito mais interação apolar do que a ponte de hidrogênio aqui. Então, quanto maior for a cadeia, menos solúvel ele é em água, tá? Mais apolar é essa molécula, certo? Acetonas, gente. A acetona já é referente ao capítulo 7, que está a partir da página 36, tá bom? Cetona, gente, é bem parecido com aldeído, só que com aldeído eu tinha a carbonila na ponta da cadeia, ó, tá aqui no último carbono. Então vai ter aqui, ó, um hidrogênio, tá? Já acetonas não, é quando eu tenho o aldeído, desculpa, eu tenho a carbonila entre dois carbonos. Então a carbonila aqui, ó, ela está entre um carbono, que aqui é o R1, né? E dois carbonos, R2, porque pode ser qualquer coisa aqui. Então se a carbonila estiver no meio da cadeia, aldeído, tá bom? Então copia como registro também. Nomenclatura, gente, não muda nada, tá? Só que aí no final a gente vai colocar ona. E diferente aqui eu tenho que colocar um número também, tá? Porque essa posição pode mudar, porque está no meio da cadeia, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, essa cadeia principal, tá? Por que ela não vem aqui para baixo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ficaria maior, não é? Só que se eu fizer isso, gente, eu vou estar tirando a dupla ligação aqui, ó, da cadeia principal. E lembra que a cadeia principal tem que ter a função e ou a insaturação, tá? Então, não posso contar aqui como 5 e aqui como 6, tá? Isso aqui tem que ser ramificação, porque senão eu vou estar excluindo aí a dupla ligação, tá bom? Bom, então a cadeia aí, minha cadeia principal tem 5 carbonos, né? Então, pente. Eu tenho uma ligação dupla, tá? Essa ligação dupla tá onde? Aqui tá até errado a nomenclatura. Ah, não, desculpa, tá pela nomenclatura antiga, tá? A dupla ligação está entre o 4 e o 5. Então, pela regra nova, a gente tem que colocar o 4 aqui, antes do em, e não aqui, tá bom? E eu tenho no carbono 2, lembra que eu tenho que contar a partir da ponta da ramificação, então esse aqui tem que ser o 2, tá? Eu vou ter no carbono 2 a função aí de cetona, tá certo? E aí o que eu tenho como ramificação? No carbono 4, eu tenho aqui, ó, um carbono, dois carbonos juntos. Então isso aqui é um etil, tá bom? Aqui, ó, o mesmo esquema, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então é X. Dessa vez eu só tenho ligação simples entre os carbonos, então AN, tá? E no carbono 2 eu tenho uma cetona, então eu coloco 2-ona. E aí qual que é o nome da ramificação? A ramificação está no carbono 5, então no carbono 5 aqui, ó, eu tenho um carbono só, metil, beleza? Propriedades, gente, entre as propriedades aí que são mais relevantes é com relação à solubilidade, tá bom? Então ela segue o mesmo esquema. Ela não é capaz de fazer ponte de hidrogênio entre si, tá? Até porque para fazer ponte de hidrogênio tem que ter FON, né? Ligado com hidrogênio, e aqui não é o caso, é carbono com oxigênio, mas ela consegue fazer ponte de hidrogênio com a água. E aí segue aquele mesmo princípio. Quanto maior for a cadeia, menos solúvel em água ele é. Tá bom? E para fechar, eu esqueci de falar aí. A cetona mais comum que a gente tem é a acetona. Né? Então, a acetona é uma cetona, que é nada mais, nada menos que a propanona. Met, et, prop. Então, a propanona é a cetona que usa aí para tirar esmalte da unha, tá certo?
Então, gente, como eu falei para vocês, né, o registro são esses slides, copie esses esqueminhas desses slides, tá bom? E vou pedir para vocês fazerem como reflita os exercícios da página 43 e 44, tá bom? Com a entrega aí até o dia 29, beleza? Então é isso, gente. Falou, tchau, tchau, até mais.